Fala pessoal, eu estou ao vivo agora para todo o nosso Brasil com mais uma live e essa é imperdível porque fala sobre o novo Auxílio Brasil, parcelas de 300 ou 400 reais, fala sobre o embate que está acontecendo agora com base na teoria do teto de gastos, que foi uma proposta de emenda à Constituição de 2016 e que está valendo desde 2017, então a grande dúvida é se o dinheiro vai chegar na população brasileira e também como é que ficam os aposentados, os pensionistas, a pessoa idosa em meio a essa discussão toda. Eu vou explicar para vocês passo a passo, temos informações fortíssimas para mandar para vocês, informações que vão para todo o nosso Brasil, já com sua mensagem, já com o seu compartilhamento, que é mais do que importante. Pessoal, pode mandar para cá o que você acha do novo Auxílio Brasil, de 300 reais, que foi a proposta inicial, e agora de 400 reais, que é uma nova proposta do governo. Será que esse dinheiro vai chegar na população? O que você acha? Pode mandar aqui, eu vou contar para vocês a verdade. O que é que está acontecendo agora em Brasília? E tive conversas nesse fim de semana, pessoal, com lideranças do Congresso Nacional Brasileiro, e vou trazer aqui o que é que está acontecendo agora para vocês. Vamos lá, primeiro explicar o que é o teto de gastos. É importante que vocês saibam, porque a informação é matéria-prima da consciência. E quando você sabe a verdade, você consegue fazer uma análise mais correta, mais pormenorizada. Teto de gastos, então, é uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada de 2016, mas que passou a valer a partir de 2017, que prevê que o governo federal só pode gastar a inflação. O máximo é a inflação. Por exemplo, em 2020, qual foi o orçamento brasileiro? Foi X, por exemplo, se não me engano, na casa de 1.450 bilhões de reais. Esse foi o orçamento brasileiro, aquilo que o governo arrecadou. Quanto é que pode gastar em 2021? Pode arrecadar apenas a inflação do que arrecadou no ano passado. Ou seja, foi uma PEC que tentou conter os gastos públicos, ou melhor, a dívida pública. Pelo menos esse foi o argumento usado à época. Claro que muito criticado, porque algumas pessoas dizem que com teto de gastos nós temos direitos que passam a ficar limitados. Mas eu não vou entrar nessa seara agora. A discussão é sobre o novo Auxílio Brasil, se o dinheiro vai chegar na ponta, se tem como chegar na ponta e como é que ficam também as pessoas idosas. O teto de gasto, então, prevê que o governo não pode gastar nada além do que gastou no ano passado, exceto o plus que pode ter é somente a inflação. Tá? Como é que está, então, o nosso teto de gastos hoje? Se o governo fosse pagar o auxílio de 300 reais, o Auxílio Brasil, que eu vou explicar quem vai ter direito, é importante você ficar nessa live, compartilhar essa live para o Brasil inteiro, que eu vou contar para vocês quem é que vai ter o direito, com informações que nós tivemos também nesse fim de semana, informações importantíssimas para você. Mas o governo, então, está com um problema. Por quê? Porque existe uma lei que ele tem que seguir, que ele não pode furar esse teto de gastos, não pode gastar mais do que o ano anterior, exceto a inflação. E com o novo Auxílio Brasil vai haver o que eles falam de um fura-teto, vai furar o teto de gastos. Como é que se resolve isso? O governo, então, tem que encontrar uma ferramenta de segurar outra despesa. O governo tem que encontrar isso. Como é que são as despesas no Brasil hoje? Mais de 90% do que o governo gasta são despesas obrigatórias, ou seja, gastos que não tem como enxugar. É gasto com funcionário, é gasto com o dia a dia da máquina, é gasto com salários, e aí entram super salários. Gasto com a manutenção de uma máquina pública inchada. Então, esses são os gastos obrigatórios. E o governo também tem os chamados gastos discricionários, que são os gastos que o governo pode fazer de acordo com o interesse do próprio governo. Por exemplo, uma duplicação de rodovia. É um gasto obrigatório? Não, é um gasto que o governo faz se quiser. Ampliação de postos de saúde, são gastos discricionários.
ok? Os gastos discricionários estão muito limitados, porque os gastos obrigatórios tomam conta praticamente todo o orçamento. Onde é que o governo então está querendo achar dinheiro para pagar o Auxílio Brasil? Nos precatórios. Eu vou explicando para vocês e pode compartilhar essa live, viu? Porque é passo a passo, porque é o direito seu. Se você tem direito a receber ou não esse auxílio. E se o aposentado, a pessoa idosa, vai conseguir ao final um benefício também, porque foram os únicos que não foram ajudados, foram os idosos. Muito se fala em 14º, em margem social. Eu vou falar também nessa live, viu? Eu vou falar também nessa live. Então é importante você segurar comigo até o fim, ok? Ok? Tô explicando, a Cleo está dizendo, explique bem, explique melhor. Eu vou passo a passo e ao final eu vou concluir, tá? Então não saia daí. Diante deste cenário em que o governo está com despesas obrigatórias no teto, e não há despesa discricionária, ele está tentando buscar algum lugar para arrumar dinheiro para pagar o novo Auxílio Brasil. Por isso que esse novo Auxílio Brasil, o governo quer agora parcelar o que ele paga de precatórios. O que são precatórios? Precatórios são dívidas que as pessoas têm com o governo e que estão aguardando uma ordem cronológica para receber. Gente, isso é muito sério, porque é dinheiro que o povo tem para receber de precatórios. Isso é sério, isso tem que ser analisado com uma lupa, para poder tirar de quem tem direito para, claro, dar também para outras pessoas que precisam. Eu entendo isso, mas eu vou concluir. A discussão principal não é essa. A discussão principal é, o governo pode furar o teto de gastos. Ministro da Economia Paulo Guedes sempre foi um crítico de governos que furavam o teto para pagar, para custear despesas. Okay? Ele sempre foi um crítico disso. Ele sempre, quando não era ministro, ele sempre bateu muito nessa tecla que governos populistas fazem isso, enfim. E agora o governo dele está propondo isso. E gerou uma celeuma, uma confusão no mercado financeiro, no mercado de uma forma geral, e os economistas não aceitaram muito. Tanto é que 2 integrantes do alto escalão do governo pediram demissão nas últimas horas, justamente em função dessa discussão. Paga o Auxílio Brasil de R$400 ou mantém o teto de gastos? Essa é a análise. Lembrando que o ano que vem é um ano eleitoral, então tem muita crítica em cima disso tudo. Mas é unânime na população que as pessoas precisam de ajuda. Claro que o Auxílio Brasil é muito bem-vindo. Se pagar R$400 para as pessoas, claro que é bem-vindo. Por quê? Porque na pandemia muita gente perdeu o emprego, muita gente caiu numa linha de pobreza. Essa é a verdade. Porém, o que se analisa aqui é de onde vem o dinheiro. E aí que mora uma questão. Uma pessoa disse aqui agora que tem muita gente do alto escalão dos governos que vivem no topo de uma elite que ganha 100, 200 mil reais por mês. Isso tem em folha de funcionário público. Isso tem. Claro que não é a realidade do Brasil da maioria. Claro que nós temos professores que ganham muito mal. Nós temos profissionais da saúde que não são valorizados, policiais. Mas existem alguns que estão no topo do topo. E onde é que o governo poderia encontrar dinheiro? Cortando privilégios. Esse é o grande detalhe. Me parece que não foi isso, ou não está sendo isso, não está sendo essa tônica adotada pelo governo. Discussões à parte, vamos à prática. Novo Auxílio Brasil. O governo então vai ter que furar o teto de gastos para conseguir pagar isso daí. Com isso vai aumentar a despesa pública, com isso vai aumentar o gasto público, com isso taxa de juros no Brasil pode subir também. Mas eu não vou entrar no aspecto econômico, que é uma discussão mais profunda. Vamos à prática. Para quem será o novo Auxílio Brasil? Pode mandar sua mensagem aqui, compartilhe também. Temos já milhares de pessoas ao vivo nessa live. É importantíssimo que você compartilhe. Para quem é que será o novo Auxílio Brasil? Se o governo conseguir furar o teto de gastos. Novo Auxílio Brasil vai substituir o Bolsa Família. Então você que não está no Bolsa Família,
eu já vou dizendo para você, você que não tem filho menor, que não está nos requisitos do Bolsa Família, pode já tirando o cavalinho da chuva, porque você não está enquadrado nesses novos requisitos do governo. Eles poderão ampliar um pouquinho mais a questão desse novo Auxílio Brasil, mas via de regra é para substituir o Bolsa Família. Daí que vem a crítica. Daí vem a crítica. Porque em ano eleitoral, modificar o Bolsa Família e dar um plus, algumas pessoas alegam, isso pode cheirar que é uma tentativa de compra de votos que já foi feita em anos anteriores por outros governos. Ok? Aqui eu não estou pessoalizando a questão, eu estou explicando se você vai conseguir receber o dinheiro ou não. Ok? O detalhe é esse. E vou chegar no aposentado, então segura aí, meus amigos idosos, aposentados, pensionistas. Tá? Ou seja, novo Auxílio Brasil é para quem está no Bolsa Família. Para quem está no Bolsa Família, vai ganhar um plus. Vai para R$400, é o que está dizendo o governo agora. Até já editou uma medida provisória. Ok? Algumas pessoas perguntando se o Cade Único tem direito. Os detalhes desse novo Auxílio Brasil ainda serão definidos pelo governo. Quando eu tiver todos em mãos, eu vou divulgar para vocês. Mas o que eu digo de pronto, a proposta do governo é substituir Bolsa Família, ok? Se vai ampliar para Cade Único, eu até acho difícil. Mas a proposta hoje do governo é Bolsa Família. Então, quem não está no Bolsa Família, via de regra, já vai cair fora dessa ajuda do governo. Repito aqui, isso ainda está sendo definido, não foi batido o martelo especificamente nesse item. Sobre todos que eu falei agora, já é definição sobre os requisitos do novo Auxílio Brasil ainda serão definidos, tá? Mas não é para aquelas pessoas que receberam os R$600 do auxílio emergencial. Não é automaticamente para esse público, porque tem muita gente que recebeu as 5 parcelas do primeiro auxílio emergencial, que conseguiram entrar no segundo. Muita gente não entrou na segunda levada do auxílio emergencial, mas não é esse, viu? Não é esse. Araci perguntando, dizendo que tem 2 filhos menores de idade, se ela pode fazer o procedimento para esse Auxílio Brasil. Se a senhora estiver no Bolsa Família, sim. Se não estiver, vai ser difícil, porque isso é para modificar o Bolsa Família, para dar um plus no Bolsa Família. Fátima pergunta, e os aposentados e pensionistas, como é que ficam? Estamos necessitando, misericórdia. Fátima, eu peço para você compartilhar essa live, porque agora eu vou chegar no assunto de 14º salário para aposentado, de abono extra para aposentado. Vou falar a verdade sobre isso agora, ao vivo, para todo o Brasil, porque vocês acompanharam a discussão do teto de gastos e isso influencia nessa questão que eu vou falar agora. Antes de entrar no aposentado, só retomando por desencargo de consciência o Auxílio Brasil, eu expliquei o que é teto de gastos, as dificuldades para esse dinheiro chegar na população, que o governo vai ter que superar. O governo está dizendo que vai romper o teto de gastos, o que causa problemas no mercado. Vamos ver como é que vai seguir isso daí. O próprio Guedes entra em contradição, porque ele criticava isso antes, mas vamos ver como é que vai ser. Sendo pago o novo Auxílio Brasil, ele hoje, anunciado pelo governo, é para quem está no Bolsa Família. Ricardo, eu sou Cade Único, eu não estou no Bolsa Família, mas estou inscrito em outros cadastros, em outros planos do governo, vou ter direito? Esse item específico ainda o governo vai divulgar. E eu vou aqui trazer em primeira mão para vocês todos. Pode compartilhar essa live. Ela é importantíssima, importantíssima, ok? Sobre aposentado e pensionista. Vocês acompanharam eu falar sobre o teto de gastos. Que o governo, para poder pagar o Auxílio Brasil, vai ter que furar o teto de gastos e está dando uma confusão no Brasil inteiro. Uma confusão generalizada, ao ponto de assessores do ministro Paulo Guedes não concordarem com isso e pediram demissão. Então, é uma questão complexa. Aí vem os aposentados com toda a razão do mundo, e eu faço questão de falar. Eu estou com 36 anos, sou deputado federal,
e fico honrado de ser hoje a voz que defende os aposentados e pensionistas na Câmara Federal. Porque muitas vezes a pessoa idosa, que já está com seus 70, 80 anos, tem políticos que acham que essa pessoa não vota mais. Eu não vejo isso. Primeiro que eu não vejo isso. Quem vê isso é covarde. Segundo, se enganam, porque os aposentados são 35 milhões de brasileiros e brasileiras que são leais, que são fiéis. Então quem pensa assim está errado. Os aposentados passaram nessa pandemia, muitos passando fome, com remédio subindo, comida subindo, combustível subindo, inflação pegando no pé. E muitos aposentados estão morrendo à míngua com salário mínimo, que hoje não compra remédio. Aí se socorrem dos empréstimos consignados. Quando vai ver uma bola de neve, é juros comendo em cima de juros, e o povo não aguenta mais isso. O detalhe é esse. Mas eu vou falar para vocês, meus amigos aposentados e pensionistas. Quando nós conseguimos a antecipação do 13º salário para o aposentado, essa era uma despesa que já estava prevista na folha. Foi importante? Foi. Mas é uma faca de dois gumes, porque o governo já tinha isso previsto, não ia furar teto nenhum, era o dinheiro reservado já para pagar o aposentado, o pensionista, o seu 13º. Nós conseguimos antecipar. Para muita gente ajudou, mas agora no fim do ano, muita gente não vai ter o que comer no Natal. Esse é o detalhe. Por isso que eu falava, quem puder que guarde o dinheiro para poder gastar no fim do ano, mas naquele momento, entre antecipar e não, muita gente passando fome. Claro que nós lutamos para que a pessoa que quisesse a sua antecipação pudesse pegar o seu dinheirinho, mas isso já foi. E nós falávamos desde o início, o governo precisa dar uma ajuda para o aposentado, porque outras ajudas foram dadas. O auxílio emergencial foi uma boa ajuda, que manteve o Brasil de pé durante um tempo, os R$600, até 1.200 para mãe solteira, enfim, para mãe solo. Foi muito importante, inegável. Claro que poderia ter chegado para mais pessoas. A segunda versão do auxílio emergencial já não foi tão substancial, já atingiu bem menos, mas isso tudo é importante. Como é que fica a luta então pelo 14º salário? Ok? Como é que fica? Eu falava com o Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, meu grande amigo advogado, com o Felipe Brito, com o Milton Dantunes, com o João, com a galera toda que sacode aí pelas redes sociais essa bandeira do aposentado, que é uma luta necessária, porém muito difícil. Você que pegou minha live do começo, você vai entender o porquê é difícil. Depois eu quero que você volte para o início. Está uma confusão no Brasil para que nós possamos pagar o Auxílio Brasil, porque isso vai furar teto. E o governo vai ter que encontrar o dinheiro para pagar isso. E eu sugiro que corte os privilégios de muitos, inclusive da política. Esse é o detalhe. E muitos que ganham acima de teto, ganham fortunas no serviço público. Isso tem. Então comece a cortar mordomias para sobrar dinheiro. Uma máquina pública mais enxuta, porém mais ágil, mais eficiente. Mas o governo está tentando cortar dos precatórios. Dividir os precatórios de quem tem direito a receber do governo. O que eu acho algo também totalmente questionável. Vai ter que botar uma lupa nessa PEC para a gente poder analisar com critério, para que não prejudique também quem tem direito de receber valores do governo e que morrem sem receber os seus precatórios. Também colocar uma lupa. Mas diante dessa questão do teto de gastos, a questão do 14º salário é uma luta necessária, porém difícil. Difícil. Hoje eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, uma pessoa até de Ribeirão Preto, da minha terra, dizendo: olha, deputado, seja sincero comigo, olhe nos meus olhos, e é o que eu vou fazer com você agora. Olhe nos meus olhos, vai sair ou não vai sair 14º salário? Me perguntou isso. Compartilhe agora. Eu vou falar para vocês a verdade, eu vou contar a verdade para vocês. Compartilhe, mande sua mensagem, mande o que você acha aqui. Fica à vontade, porque as suas mensagens são vistas para o país todo. É muito importante que você mande, muito importante. 14º, vai sair ou não? Respondi a ele: olhando nos seus olhos, é uma luta muito difícil,
muito difícil. Desde o início eu falava que o governo não queria pagar o 14º, justamente em razão do teto de gastos. Agora o governo vai fazer uma exceção para pagar o teto de gastos para a Bolsa Família. Está dando uma confusão. Só que aqui eu lanço um desafio para o governo e conclamo os meus amigos aposentados a entenderem isso. Se o governo vai furar o teto de gastos para a Bolsa Família, que são pessoas que, talvez na opinião dos políticos, votam, o aposentado também vota. O aposentado, a pessoa idosa, é muito leal. Por que não, então, propor algo para o aposentado? Ah, Ricardo Silva vai furar o teto. Eu sei, vai furar o teto para o Auxílio Brasil. E por que não para a pessoa idosa? Por que não? Gente, claro que é difícil conscientizar o governo a pagar um 14º salário, claro que é. Eu até dei uma sugestão intermediária de um abono extra para todos igualitário, porque o 14º salário, ele também beneficia quem está no teto da Previdência. Quem está no teto do INSS não é nenhuma pessoa rica não, viu? É a pessoa que vai ganhar 5, 6 mil por mês. Mas não é nenhum rico não é quem ganha 50 mil por mês não, também merecia. Mas quem está no teto da Previdência, claro que o governo não vai querer pagar um outro salário também de 6 mil reais. Imagino isso, com a dificuldade que está tendo para pagar 400 reais para o Auxílio Brasil, a gente já pensa, eu dei uma sugestão intermediária, que pague então abono extra para todos, de um salário e meio, para todos igualitário. Já seria um ganho para a pessoa idosa. Eu digo aqui a vocês, meus amigos idosos, quem está acompanhando a live, quem quer receber o Auxílio Brasil, aqui tem pessoas das mais variadas idades, e eu defendo muito a pessoa idosa, com muito orgulho. Eu digo, o 14º salário não é fácil conseguir. Eu vou seguir lutando, tá? Estamos pressionando, até falava com o Dr. Sandro, que o projeto está tramitando numa comissão da qual eu não sou membro efetivo. Eu sou membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça. Quando esse assunto cair lá, eu vou que nem um gavião em cima disso, para apoiar o projeto, se não me engano, o deputado Pompeu de Matos, que é um projeto dele que está tramitando na Câmara. Já foi aprovado numa comissão, está em outra agora. Mas é uma luta difícil. Por que que eu falo isso? Para você aposentado e pensionista não fazer conta, não fazer gasto, contando com isso. Porque eu vi alguns amigos idosos dizendo que já até fizeram parcelamentos contando que vem um 14º. Não façam isso não. Eu falo com vocês com verdade, vamos seguir lutando. Mas diante desse assunto aí do teto de gastos, da discussão fervorosa sobre o Auxílio Brasil, está cada vez mais difícil a gente cravar que isso vai acontecer. Mas eu estou cravando para vocês, cravando, que a nossa luta vai continuar. Nós precisamos pressionar. Quando nós pressionamos pelo 13º salário, ninguém acreditava. E saiu, deu certo. Claro que já era um dinheiro previsto em caixa. Agora nós temos um outro desafio. Retomando para quem está entrando agora nessa live, compartilhe, mande sua mensagem. Pode concordar com o que a gente fala, pode também discordar, não tem problema nenhum. Aqui nós temos que falar a verdade. O meu compromisso, gente, é com a verdade. É com defender as bandeiras que eu tanto acredito. Eu estou em meu primeiro mandato como deputado federal e nessa oportunidade que Deus me deu para poder trazer comigo milhares e milhares de pessoas, eu vou falar a verdade para essa população brasileira que precisa primeiro de informação, porque informação é matéria-prima de consciência, antes de tudo. Então, retomando, Auxílio Brasil, há uma discussão gigante sobre o teto de gastos. Teto de gastos foi uma proposta de emenda à Constituição de 2016, passou a valer em 2017, dizendo que o governo só poderia gastar o orçamento do ano anterior corrigido pela inflação. Então, 2017 só pôde gastar o que teve no orçamento em 2016, 2018 o que teve em 17, 2019 o orçamento de 18, 2020 o de 19, 2021 o de 2020. Corrigido apenas a inflação.
Nós temos gastos discricionários e gastos obrigatórios. Gastos obrigatórios tomam conta de quase 90% do orçamento. São gastos, resumindo, com pessoal, com pagamento de salário, com manutenção da máquina pública. Então o governo tem que encontrar o dinheiro para pagar o Auxílio Brasil. Estou resumindo até aqui a live para você que entrou agora. O governo está tentando pegar o dinheiro do precatório, que é do povo também. Por isso que eu tenho muita preocupação com isso. Muita preocupação, que é dinheiro que pessoas têm para receber do governo, porque o governo deve. Pessoas que esperam uma fila 30 anos para receber o seu precatório e não recebem. Morrem muitas vezes na fila. O governo então não quer pagar essas pessoas e quer pegar esse dinheiro, parcelar para essas pessoas e pagar o novo Auxílio Brasil. Tá. Se eu sou a favor ou não do novo Auxílio Brasil, sou plenamente a favor do novo Auxílio Brasil. Eu só acho que a fonte para custear tinha que ser atacando privilégios e não os precatórios. Essa é a minha opinião, como parlamentar federal e como cidadão. Mas enfim, sobre o novo Auxílio Brasil, quem vai receber? Bolsa Família. Estou vendo muita pessoa fazer festa, falar para a esposa, para os filhos, vai ter um novo auxílio de R$400 do governo. Cuidado, se você não for Bolsa Família, a chance de você não receber é gigante. É gigante. É para Bolsa Família. Para Bolsa Família. Ah, Ricardo, mas eu estou também no CAD único, estou também no cadastro de desempregados, eu vou receber. Essa resposta específica o governo ainda não trouxe. Se vai ampliar para outras pessoas além do Bolsa Família. Eu acho que até pode ampliar, mas não vai ser para muito não. Não vai ser para muito não. Essa é a expectativa. Queria que ampliasse para o máximo possível, porque o povo está precisando. O povo está passando fome. E por fim vem a questão do aposentado. E o aposentado que não recebeu nada nessa pandemia, não vai receber nenhuma ajuda, essa é a nossa cobrança no Congresso. Com as dificuldades do teto de gastos, com as dificuldades do governo tentando pegar dinheiro de precatório para pagar o novo Auxílio Brasil, e aí vem críticas também, porque é ano eleitoral, vai turbinar a Bolsa Família. Perfeito que precisa, mas não imune à crítica, até porque o próprio Paulo Guedes sempre criticou esse tipo de iniciativa, ok? De concreto, novo Auxílio Brasil, se sair, vai ser furando o teto. Aposentados e pensionistas vão receber o 14º salário? Pergunta que mais me fazem todos os dias. Vamos lutar, mas não é fácil. É difícil porque o governo está causando um problemão para pagar um auxílio de R$400. De 400. Um 14º salário é mais do que necessário, ou se não for um 14º, eu expliquei a questão de pessoas que ganham um pouquinho mais na Previdência Social, para facilitar que seja um valor fixo, que seja isso, mas não está definido. Portanto, meus amigos idosos, idosas, não façam contas, porque eu estou vendo muita gente achar que vem o dinheiro, lê apenas o título de uma matéria. 14º é aprovado em comissão da Câmara, perfeito, isso é maravilhoso, estamos lutando para que isso aconteça, mas isso não é definitivo. Sigo pressionando e fico orgulhoso, porque tenho 36 anos e sou praticamente voz única na Câmara Federal defendendo a pessoa idosa. Tem outros também que defendem, não sou apenas eu não, mas somos vozes únicas. E claro, com o pessoal pelas redes sociais que ajudam muito. Vocês ajudam demais. O povo tem que entender que tem a força nas mãos pelas redes sociais. São ferramentas poderosíssimas para poder cobrar presidente, cobrar o deputado aí do seu estado, que lute também pela pessoa idosa, que lute pelo aposentado, cobrar aí o senador do seu estado, cobrar o vereador, o prefeito de sua cidade, é importante. O povo está começando a entender o seu poder e o poder efetivo de cobrança. Por isso que sua mensagem aqui vale muito a pena, por isso que compartilhe essa live o máximo possível, que essa live ela é esclarecedora. Primeiro, para falar quem vai para o Auxílio Brasil, é Bolsa Família. Se ampliar, vai ampliar para poucas categorias. Difícil. Segundo,
Teto de gastos, falamos sobre isso, o que é? E eu digo a você que entrou agora, para você voltar na live do início assim que eu terminar, porque você vai poder assisti-la inteira, eu repito. Jean-Jacques Rousseau falou em seu livro do Contrato Social em 1762, eu gosto muito de estudar a história, eu sou formado em Direito, sou formado em Filosofia também. Ele falava do contrato social, que as pessoas se unem em sociedade para poder eleger os seus representantes, como se fosse um contrato social mesmo. Mas esse povo que tem o poder, já vinha isso dos ideais iluministas da França. Montesquieu, numa obra sua do Espírito das Leis, dividiu os poderes em legislativo, executivo e judiciário. É bom que você saiba a função de cada um para poder cobrar corretamente. E essas lives têm essa função também. A informação como matéria-prima da consciência. Vou fechando por aqui essa live. Auxílio Brasil está tramitando. Deverá sair furando teto, ou seja, vai só para a Bolsa Família. Os idosos vão seguir lutando, continuem nos acompanhando, porque não está definido ainda sobre 14º, mas continuem conosco acompanhando, continuem. Essa live não tem intuito político, para desmerecer algum político ou para ir contra outro político, é uma live com a verdade necessária. Por isso compartilhem o máximo que vocês puderem, o máximo, porque a informação é matéria-prima da consciência. Para quem entrou agora, não deixe de pegar essa live desde o início. Um abraço a todos, beijo no coração de vocês, vamos firmes à luta que vocês viram pelo conteúdo dessa live, que nós temos muito trabalho pela frente. Contem comigo, estou com vocês aí. Valeu, gente, um abração.